no terceiro pilar do curso Musculação Feminina. E o primeiro exercício, pessoal, que vamos debater é o querido das mulheres ou não, né? Vamos estudar com calma o tão polêmico agachamento. E para isso, eu apresento um trabalho para vocês de 2018 que compara 3 exercícios em mulheres treinadas. O estudo é bem interessante primeiro porque as voluntárias eram treinadas e eles foram comparar o agachamento com a barra nas costas, né, o back squat, o agachamento com a barra na frente, o front squat, com o deadlift. Então eu vou abrir características, né, biomecânicas e ativação muscular com o agachamento, né? Vamos discutir inicialmente o agachamento e esse trabalho, né, tem um ponto forte porque ele foi feito com mulheres treinadas, né? Então aqui pela carga já dá para a gente perceber que 75% de 1 RM para 3 repetições, né, que seria ali a chamada carga de trabalho dessas mulheres, a gente percebe que é uma quilagem alta, então eram mulheres treinadas, e o resultado do estudo mostrou que a ativação do glúteo foi maior para o agachamento com a barra na frente, comparado ao agachamento com a barra nas costas e ao deadlift. O problema, pessoal, é a técnica de execução para os exercícios, né? Então, na prática, a gente já sabe que a técnica para você realizar o deadlift é diferente da técnica para você realizar o agachamento com a barra nas costas e a técnica para o front squat também é diferente. Mesmo porque, se pensarmos mecanicamente, né, a barra localizada na parte da frente muda o centro de equilíbrio do corpo e, como consequência, a parte mecânica baixa entre quadril, joelho e tornozelo mudam. Vamos na prática acompanhar. Então aqui um front squat da Dri. Percebam o afastamento dos pés. Percebam a posição dos joelhos em relação aos pés. O movimento sem retroversão da pelve. Ela utiliza os membros superiores para fazer a estabilização da barra. A região dorsal aqui encaixada para dar estabilidade ao tronco. E agora vamos acompanhar, ainda como aplicação prática, o front squat, aqui sendo realizado pela Gre. Então, em comparação, né, a Gre com a Dri, a Gre ela apresenta um acetábulo mais lateralizado, né, em relação à Dri. A gente já percebe que a posição dos inferiores que a Gre posiciona, né, que ela faz o posicionamento dos pés, já difere do posicionamento da Dri, principalmente na posição da base dos pés. A empunhadura da Gre também se difere, ela tem mais facilidade em utilizar a mão para o movimento, para deixar a dorsal encaixada. Então, percebam que a técnica de execução, ela muda, né, dependendo das características corporais, né? A Dri, ela é mais alta que a Gre, o quadril delas é um quadril anatomicamente diferente, e o encaixe dos superiores em função do tamanho do tronco delas também. Então,
a Dri tem preferência por uma técnica, né, para o front squat, a Gre por outra técnica. Mas as duas conseguem ser profundas, né, no agachamento frontal, e a própria posição do tronco, em função da barra estar localizada na parte da frente do corpo, favorece muito a participação do glúteo, né, no movimento, mesmo com esse movimento, né, preferencialmente profundo, em comparação aos vastos. Ainda como aplicação prática, pessoal, para aquelas pessoas que têm dificuldade no posicionamento da barra, né, para o agachamento com a barra na frente, porque os superiores precisam estar totalmente encaixados para que você consiga direcionar o vetor força e realize o movimento de alavanca com a participação do glúteo. É um movimento difícil de ser realizado. Então, como aplicação prática, uma boa possibilidade é realizar o agachamento com a sobrecarga na frente, mas com dumbbell ao invés da barra. Vamos acompanhar aqui a Gre executando. Então percebam que ela segura o dumbbell, né, com a mão e também usa o antebraço. Tronco dela totalmente engessado. O comprimento dos inferiores, né, um pouco mais largo do que o quadril, para que ela consiga dar a amplitude do agacho total e, com isso, ela aumente a participação do glúteo no movimento. Eu tenho participação aí, por exemplo, de quadríceps, pessoal? Sim, sim, eu tenho movimento de joelho, mas o fato da Gre realizar o agachamento profundo, isso coloca o glúteo como participativo fundamental no movimento. E eu estou dizendo isso a vocês com base nesse trabalho publicado no European Journal, um trabalho bem recente de 2019, em que os pesquisadores foram avaliar diferentes profundidades no agachamento. É interessante a gente debater isso, pessoal, porque às vezes a gente observa, né, ainda mais hoje na era digital, né, muitas pessoas realizando o agachamento parcial, né, com 90 graus de joelho. A gente observa pessoas realizando o agachamento total, né? E aí sempre pinta a dúvida, né? Será que há diferença entre o agachamento em que eu paro na metade do movimento ali, 90 graus de joelho, para o agachamento total, né? Ou será que eu posso utilizar ambos, dependendo da estratégia que eu tenho com a minha menina? Então, esse estudo, né, eu não gostaria apenas de compartilhar com vocês o resultado, mas o que a gente pode tirar, né, de mensagem do estudo que a gente possa reproduzir na prática, pensando nas nossas estratégias de treino. Então, não vamos pensar, pessoal, só no resultado do estudo. Vamos pensar nas estratégias que, por exemplo, eu posso usar com a Dri, né, que está participando com a gente no curso, mas que às vezes a estratégia que eu uso para a Dri não se adequa com a estratégia que você busca para sua menina. Então, vamos pensar no estudo também como estratégias para outras mulheres. Então, vamos lá. O estudo, então, ele foi conduzido por 10 semanas. Os voluntários realizavam o agachamento 2 vezes na semana, tá? 2 dias por semana. Eles realizavam 3 séries a 60% de um RM, com 10 repetições. 3 séries, as 2 próximas semanas, 3 séries a 70% da carga, 8 repetições. 3 séries de 80%, com 80% da carga, 8 repetições. E 3 séries a 90% de um RM, 8 repetições. Então, um grupo realizava o agachamento total e o outro grupo realizava o agachamento parcial. Então, aqui, pessoal, vamos à aplicação prática, né, para a gente entender, então, a característica de um agachamento total
e a característica de um agachamento parcial, ok? Então aqui a gente está observando, né, no lado esquerdo do monitor de vocês, a Grace com uma técnica excelente, né? Os superiores dela encaixados, o cotovelo apontado para baixo. E percebam a angulação aqui do joelho dela, ó, é um agacho parcial, tá, pessoal? É um agacho parcial, tá? Alguns movimentos podem até parecer mais profundo, mas é um parcial. Agora ainda mais, né? Agora tá mais nítido aqui no lado esquerdo, um agachamento parcial e ela brigando com a sobrecarga, indo até a falha, falhou. Ela usa inteligentemente o suporte do equipamento, né, para garantir a segurança. Mas aqui no vídeo da esquerda tá nítido, né? Um agachamento parcial ali. Alguns movimentos ela desce um pouquinho mais do que 90 graus aproximadamente, mas como um todo ali, a estratégia que eu passei para ela especificamente neste microciclo, tá? Era para um agachamento parcial mesmo. Então foi uma estratégia de treino utilizada, tá? Aqui no vídeo da direita, a gente já consegue perceber a mesma Grace, com uma técnica também excelente, né? Eu diria que uma técnica impecável. O encaixe do superior dela, né? O cotovelo apontado para baixo, sem retroversão de quadril e um movimento total, né? Então ela passa ali de 120 graus de flexão, 140 graus de flexão de joelho, e a gente percebe que o quadril dela chega bem próximo ao solo, bem próximo ao solo. E todos os movimentos, ó, a gente está observando todos os movimentos dessa série dela sendo realizados com agachamento total. Então a gente acompanhou agora há pouco parcial, né? E aqui a série toda dela, como vocês estão acompanhando, em um agachamento total. Então, qual a diferença, né, pessoal, entre o agachamento parcial e o agachamento total? E foi essa a pergunta do estudo que nós estamos analisando agora. Então, em relação à hipertrofia, né, dos extensores do joelho, os resultados revelam que não há diferença significativa para os extensores de joelho, né? Vamos pensar aí quadríceps, mas já já nós vamos destrinchar esse quadríceps, tá? Mas vamos pensar em quadríceps por enquanto. Parece não existir diferenças estatísticas para a hipertrofia do quadríceps, né? Comparando o agachamento total com o agachamento parcial. O agachamento total possibilitou um ganho de 4,9%, já o agachamento parcial, 4,6% de aumento, e essa diferença ela não foi estatisticamente significativa, ou seja, para hipertrofiar o quadríceps, tanto faz se você faz o agachamento parcial ou se você faz o agachamento total, tá? Continuando aqui o estudo, os posteriores de coxa, né? Então a gente consegue perceber aqui que, em termos práticos, pessoal, se seu objetivo é posterior de coxa, o agachamento ele não vai servir para você. Tanto o agachamento total quanto o agachamento parcial, eles repercutiram pouco na hipertrofia dos posteriores de coxa. Então, se seu objetivo é a cadeia posterior, né, mais precisamente isquiotibiais, isquiosurais, você vai precisar isolar essa musculatura, tá? Parece que o agachamento ele não é o melhor exercício para este grupamento muscular.
Em relação aos adutores, né? Agora a gente já começa a ver algumas diferenças. Para os adutores do quadril, o agachamento total apresentou uma resposta hipertrófica significativamente maior, né? Na faixa dos 6% de aumento, enquanto o agachamento parcial também gerou uma hipertrofia de 2,7%, mas significativamente inferior àquela hipertrofia de adutores observadas no agachamento total. Em relação ao glúteo máximo, a diferença também aparece. A hipertrofia do glúteo máximo no agachamento total foi de 6,7% e a hipertrofia do glúteo máximo para o agachamento parcial, 90 graus, 2,2%. Então, isso não quer dizer que o agachamento parcial ele também não seja sensível para a hipertrofia do glúteo. Quer dizer que o glúteo ele hipertrofia mais em movimentos de agachamento total. Então, pessoal, pensando em estratégias de treino, né? Se o seu objetivo com agachamento é glúteo, a gente precisa lembrar do segundo pilar que nós vimos no curso, né, limitadores de resultado, para saber se a menina tem condições de realizar um agachamento total, tá? Igual o vídeo que eu mostrei da Grace para vocês. Mas o estudo ele vai ainda além, né? Porque ele avaliou a hipertrofia de cada músculo do quadríceps. Olha que interessante, pessoal. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o reto femoral. Por quê? Porque os vastos, eles se desenvolveram, né, tanto no agachamento total, são esses primeiros dados aqui, ó, quanto no agachamento parcial. Mas olha o reto femoral. E o reto femoral, a gente sabe que ele tem um espaço anatômico na coxa extremamente importante, né? Pensando em meninas, por exemplo, que vão competir e são da categoria até mais pesada do fisiculturismo feminino, o reto femoral ele vai auxiliar no volume total da coxa, pessoal. E percebam que tanto o agachamento total quanto o agachamento parcial não geraram hipertrofia do músculo reto femoral. Então, se você quer, né, como estratégia de treino, desenvolver a coxa da menina de uma forma mais harmônica, de uma forma mais simétrica, o agachamento por si só ele não vai ser eficiente, tá? Você vai precisar de um exercício isolado para a coxa, cadeira extensora, por exemplo, né? Para que você também gere um desenvolvimento do reto femoral, que no agachamento, tanto no total quanto no parcial, ele não causa este efeito, né, hipertrófico sobre o reto femoral. Mas, além do agachamento, né, que a gente já viu que ele é importante sim para o desenvolvimento do glúteo, desde que ele seja realizado da forma adequada. A ideia aqui do curso Perguntas e Respostas também é passar estratégias práticas para que você possa progredir a sua aluna ou a sua atleta, caso ela ainda não tenha um agachamento profundo. Lembra do segundo pilar, limitador de resultado? Vai trabalhando os limitadores de resultado e colocando as progressões para o agachamento. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante que nos traz a importância do tronco para o agachamento e um educativo bem interessante, bem prático, pessoal. Olha que simples. Aqui eu tenho uma anilha, né? E uma bolinha de EVA, uma bola de plástico, né? Então, posiciona a garota pronta para o agachamento, posiciona a anilha na parte superior da cabeça, né? Com o cotovelo na altura dos ombros, coloca a bola na anilha e pede para ela realizar um movimento simples. Percebeu que a bola caiu para frente? É sinal que ela está
perdendo o tronco para o plano frontal. Se a bola cair para trás, é sinal que ela está perdendo o centro de pressão do corpo dela para trás. Então, é um educativo bem interessante. Inclusive, eu uso muito na prática, né, o educativo, naquelas fases em que eu estou trabalhando um pouco mais de mobilidade, eu estou dando mais técnica para a garota, e aí eu uso sim a estratégia para melhorar a qualidade do movimento. Vamos à aplicação prática agora, hein? O centro de apoio dela para frente. Percebam o tronco dela, pessoal. Olha no espelho. Melhorou a arte dela? Melhorou substancialmente. Então, percebam que o centro de apoio dela para frente. A partir do momento em que eu estabilizo o tronco, eu consigo fazer com que as articulações que são adjacentes, né, para o agachamento, quadril, joelho e tornozelo, realizem um percurso mais estável. E eu consigo tirar, por exemplo, né, com o educativo, vícios de projetar o tronco para frente e para trás. Então, vocês podem testar, né, o educativo, não é porque o estudo está sugerindo, né, mas na prática a gente tem utilizado ao longo da rotina de treino das meninas, principalmente no início, né, da programação, para que esse agachamento consiga ser mais profundo e para que o objetivo do agachamento profundo seja atingido, que é o desenvolvimento do glúteo máximo. Então, aqui no vídeo vocês conseguem ver, né, que a voluntária, a Paola, ela tem uma grande amplitude com o ajuste do tronco. E aqui, pela angulação do joelho, pessoal, legal que o vídeo parou nesse momento, mas pela angulação do joelho, a gente já consegue perceber que o glúteo certamente entrou, mesmo sem uma análise eletromiográfica, tá? Então, o agachamento ele é um excelente exercício para o glúteo, desde que ele seja realizado de forma total, tá? O agachamento parcial pode ser uma excelente estratégia para quem está começando e almeja um agachamento profundo, mas também como estratégia para potencializar o treinamento do quadríceps. E falando de glúteo, né? E agachamento para o glúteo, vamos para uma parte anatômica e que pela anatomia a gente já consegue perceber que existem fibras do glúteo máximo que se distribuem em diferentes locais. Então veja, eu tenho fibras do glúteo próximo à fáscia do glúteo médio. Então, levando em consideração, né, a distribuição anatômica das fibras do glúteo máximo, pessoal, nos faz pensar que apenas o agachamento para você construir um glúteo que seja simétrico, né, e principalmente aquela proporção glúteo médio, glúteo máximo, o agachamento por si só, talvez ele não consiga dar simetria nessa transição entre glúteo máximo e glúteo médio. Além disso, a gente consegue perceber nitidamente aqui pela anatomia que nós temos regiões superiores, né, uma região superior do glúteo máximo e uma região inferior do glúteo máximo. Por que eu estou me reportando a anatomia para isso? Porque vamos à prática. Na prática, pessoal, a gente já consegue perceber, né, um desenho de glúteo superior e um desenho de glúteo inferior. Claro que isso depende muito da estrutura corporal, né, da garota. Aqui eu estou pegando
atletas de diferentes categorias do fisiculturismo feminino. Então, eu estou comparando ali ao wellness, né? Que tem o quadril mais largo, um volume de membros inferiores maiores, com a categoria biquíni, que é uma categoria mais slim, o quadril um pouco mais estreito, com um volume de inferiores menor. Mas mesmo assim, né, a gente consegue ver que existe uma região mais baixa do glúteo, na prática as meninas do time chamam de gota, né? E uma parte mais superior do glúteo máximo. Essas regiões a gente também consegue visualizar na anatomia. Eu tenho regiões que são mais superiores do glúteo máximo e tenho regiões que são mais inferiores. Além disso, pessoal, os vetores de força que agem ali próximo ao glúteo e propriamente do glúteo são vetores de força diferentes. Então, fica difícil a gente imaginar que o agachamento, sendo realizado em um único plano, ele consiga ser sensível para os vetores de força que agem na região do quadril. Então, acompanhem aqui. Aqui é o vetor força do glúteo máximo. Aqui é o vetor força do piriforme. Aqui é o vetor força do glúteo mínimo. Aqui é o vetor força do glúteo médio. Ou seja, cada região do glúteo tem um vetor força e isso nos faz pensar que a escolha de outros exercícios além do agachamento pode ser fundamental. Inclusive para aquelas meninas que ainda não têm a técnica para o agachamento profundo. Eu já consigo sim trabalhar o glúteo dessa garota, talvez não no agachamento profundo, porque ela vai fazer uma retroversão pélvica ou vai ter a técnica comprometida, mas a gente poderia pensar nessas características mecânicas, né? E da diferença das mulheres para os homens para a prescrição de exercícios que também vão gerar ativação do glúteo e vão trazer um resultado interessante para essa garota. Então, por exemplo, comparando, né, a articulação sacroiliaca das mulheres é uma articulação mais rotacional e dos homens mais translacional. O ângulo de movimento é maior nas mulheres e é menor nos homens. O ângulo púbico é maior nas mulheres, vejam, 90 a 100 graus, e menor nos homens, 50 a 80 graus. Então, a ideia seria explorarmos a característica anatômica e também biomecânica, né, do músculo e da mulher e pensarmos em exercícios para regiões distintas do glúteo. Por exemplo, nesse artigo aqui, ó, eu trago para vocês a área do glúteo que está participando dependendo do movimento da minha articulação coxofemoral. Então aqui, ó, eu tenho as fibras anteriores do glúteo máximo. Aqui eu tenho as fibras média posteriores do glúteo máximo. E aqui as fibras extremamente posteriores do glúteo máximo. Percebam que essas fibras, elas são participativas dependendo da angulação da minha articulação coxofemoral. Então, partindo da premissa que existem ângulos em que as fibras extremas posteriores do glúteo são mais participativas e ângulos do meu quadril, né, da articulação coxofemoral, que as fibras anteriores do glúteo máximo são mais participativas, por que não escolher, né, mais ferramentas para a gente colocar na sessão de treino e gerar um desenvolvimento mais harmônico, mais simétrico do glúteo? Ou propriamente, com outros exercícios, ajudarmos meninas que ainda não têm condição de um agacho total. E para isso, pensamos em
outras possibilidades de exercício, né? Então, aqui, a fonte da imagem, pessoal, tá aqui, tá? A imagem não é minha, aqui tá a fonte da imagem. E já entramos no segundo exercício para o glúteo, que é a elevação pélvica, né? Não vou entrar em cálculos biomecânicos, a proposta do curso não é essa, a proposta do curso é prática, mas a imagem já diz tudo com relação à biomecânica, né, pessoal? São exercícios totalmente diferentes um do outro, né? Então não existe assim substituir um pelo outro. Primeiro porque durante o agachamento o pico de tensão está com o glúteo estirado, alongado. Já na elevação pélvica, o pico de tensão do glúteo está com o glúteo encurtado. Então, às vezes, né, no movimento aí atual da rede social, os profissionais sempre ficam naquela dúvida, né? Professor, eu uso esse, eu uso aquele, qual é melhor, qual é pior? Como se nós tivéssemos, né, um anjinho falando para a gente, esse aqui é o melhor, né? Ou o diabinho ali, ou a diabinha, né? Falando para a gente, não, esse aqui é o pior. Sendo que, na verdade, pessoal, são exercícios que podem ser totalmente incorporados na rotina de treino da sua garota. E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Esse estudo, um estudo bem interessante, porque ele foi feito com 13 mulheres com 7 anos de experiência na musculação. E eles foram comparar, né, a ativação do glúteo máximo, do bíceps femoral, do vasto, entre o agachamento e a elevação pélvica, né? O hip thrust. Então, vejam que interessante. Essa aqui é a aplicação prática da elevação pélvica, né? A característica mecânica da elevação pélvica. Então, percebam que a atleta ela está colocando mais o calcanhar participativo do que a região do antepé. Percebam o movimento do pescoço acompanhando o movimento do tronco. Então foi esse exercício, né, a elevação pélvica, que os pesquisadores estudaram e fizeram o comparativo com o agachamento. Então vamos aos resultados agora, hein? Essa tabela, pessoal, mostra aqui pra gente, ó, acompanhem comigo. Parte superior do glúteo, lembra que nós já vimos, né? Na anatomia a gente consegue visualizar ali as fibras que são mais superiores do glúteo e as fibras que são inferiores do glúteo, que tá nessa parte aqui da tabela, tá? E na prática, quando eu mostrei ali as atletas com a pose de costas para os árbitros, né? A gente também consegue visualizar ali partes distintas do glúteo, né? A parte superior e a parte mais inferior ali, que as meninas do time chamam de gota, né? Ah, eu quero uma gota. Voltando aqui ao estudo, o bíceps femoral eles também foram avaliar e o vasto lateral. Olha que interessante. A média de ativação da parte superior do glúteo, pessoal, e da parte inferior do glúteo foi significativamente maior pró-elevação pélvica. Então, a elevação pélvica, em relação à média de ativação tanto da parte superior quanto da parte inferior, foi superior ao agachamento, né? A elevação pélvica foi superior ao agachamento. E eles encontraram os mesmos achados para o pico de ativação, para a ativação isométrica e para o pico de ativação isométrica. Claro que a ativação muscular, pessoal, não é hipertrofia, tá? Nós sabemos que a hipertrofia, ela é um processo multifatorial que depende, talvez, muito também da nutrição, né, do estado nutricional. Eu não estou aqui conversando sobre hipertrofia neste momento. Eu estou mostrando um estudo que comparou a participação dos músculos durante o movimento. Se isso vai gerar hipertrofia ou não,
a atleta precisa treinar, a atleta precisa comer, a atleta precisa descansar, a atleta precisa manipular as variáveis do treinamento, as atletas precisam periodizar o treino. Então, são vários fatores. Aqui nós estamos conversando sobre participação do glúteo durante o agachamento e durante a elevação pélvica. E, pelo resultado do estudo, publicado numa importante revista de biomecânica, sugere que tanto a parte superior quanto a parte inferior do glúteo foram mais favoráveis em ativação durante a elevação pélvica comparado ao agachamento. Então vamos a uma outra aplicação prática agora, pessoal, do Barbell Hip Thrust, tá? Aquele vídeo que a gente viu foi do Hip Thrust americano, né? Vocês perceberam que a atleta no final ali, ela não desliga a musculatura, ela permanece em tensão o tempo inteiro com o glúteo. E agora nós vamos ver uma outra aplicação, né, do Hip Thrust, que é o Barbell Hip Thrust. Então vamos lá. Vamos brigar para 6. Gravou 6 em amplitude total. Vamos segurar na isometria em cima, ok? 6 reps. Foi. A Adri até se benzeu ali, hein? 1. Briga. 2. Briga. 3. Briga. 4. Briga. 5. Mais 1. Segura agora. Segura, Bikimuda. Mantém. 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 Mantém, mantém, briga, 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 briga. Perfeito, Dri. Bela série. Zerou os pesos aqui em Bikinuda. Acabou os pesos. Vai treinar como agora? Então, aqui, pessoal, é o Barbell Hip Thrust, tá? Então, comparando, né? O estudo comparou o Barbell Hip Thrust com o agachamento e o estudo sugere maior ativação média, pico de ativação, ativação isométrica, né? A média de ativação isométrica, o pico de ativação isométrica pró-elevação pélvica quando comparado ao agachamento, tá? Então, os pontos fortes do estudo é que foram feitos com 13, o estudo foi feito com 13 mulheres com 7 anos de experiência. Então, eram mulheres treinadas com média de idade aí 28 anos. Então, vimos as características, né, de ativação muscular, tanto do agachamento quanto a elevação pélvica, e vimos também a comparação entre eles. Chegou a hora de estudarmos agora o agachamento com passada à frente, a famosa passada, né? Será que as passadas podem ser um exercício interessante para qual grupamento muscular? Então vamos estudar agora a aplicação das passadas e a comparação da passada com o agachamento. Mas antes das passadas, eu vou chamar a Adri novamente para a gente saber se tem alguma pergunta da turma 1, né, em relação ao agachamento. Vou chamar a Adri aqui. Vamos lá, Adri, seja bem-vinda novamente. Oi, Cris. Vamos lá, Cris, tem dúvidas aqui sim, hein? Ó, para fazer um agachamento profundo, você acha que quem tem condromalácia patelar consegue ter um agachamento profundo? Legal, putz, eu tô lembrando agora, né, das discussões que tivemos com a primeira turma, e a condromalácia, ela não é impeditiva, né, de um agachamento profundo. Isso vai depender muito do grau de adesão que a patela tem. Então, eu sempre recomendo, né,
e tem muitas mulheres com condromalácia. Minha irmã, inclusive, tem condromalácia e consegue realizar um agachamento profundo, né? A condromalácia não a prejudica ou não a limita, mas a gente tem o fisioterapeuta junto no trabalho, né? Fazendo a mobilização daquela patela. Mas acho que o principal aí, Dri, é dor, né? Então, por exemplo, se a garota tem a condromalácia, executa o movimento, tá doendo o movimento, para de realizar o movimento. Né? Então, neste caso, o impeditivo é a presença da artralgia. Né? Apresentou artralgia, que a garota perceba que não é um desconforto muscular, né? Um desconforto articular. Aí a recomendação é para que não faça, identifique ao certo, né? Se é a condromalácia realmente que está fazendo essa limitação, ou se a pessoa tem, por exemplo, uma limitação de tornozelo, e essa limitação de tornozelo pode refletir no joelho. Né? Então, talvez não a condromalácia por si só restringir, né, a qualidade do movimento da garota, exceto na presença de dor, ou algum outro limitador de resultado, como, por exemplo, o tornozelo, né, que nós vimos no pilar anterior do curso, que pode jogar o trabalho que seria dele para o joelho. Né? Então, por exemplo, o tornozelo não sustentaria o movimento, aí ele joga o vetor força que seria para ele para o joelho. E aí, como a garota já tem uma adesão maior da patela, isso pode conferir uma artralgia. Mas eu não vejo hoje, né? E também as minhas experiências práticas também têm me dito isso, né? Contei aqui o episódio da minha irmã, que não tem limitação e ela tem o diagnóstico de condromalácia. Muito boa pergunta. Legal, Cris. Então, trabalhar ali mobilidade e ver se a aluna consegue, né, adquirir um agachamento profundo. Sensacional. Ó, Sentiu aqui tem dor, outra né? questão. E lembrando, sentiu dor, é hora de parar, né? Não adianta continuar Parar. insistindo em uma profundidade se está gerando desconforto, né? A dor no joelho, a artralgia pela condromalácia. Legal, Cris. Aqui, ó, sentir o quadríceps no agachamento. Ela sente muito o quadríceps. Como que ela faz para melhorar e sentir o glúteo trabalhar mais no agachamento profundo? Eu acho que a busca pela profundidade, né? Ela é uma busca constante. A gente percebe isso no nosso dia a dia, né, Adri? A busca pela profundidade. Só que a gente precisa lembrar que o agachamento ele também é para o quadríceps, né? Então, se a gente for tentar, né, justificar, né, a pergunta que foi feita sobre a profundidade, né? Eu acredito que um agacho mais profundo, né, daria uma percepção para a executante de que o glúteo tem uma participação maior. Então, muito provavelmente, né, se a pessoa que perguntou, né, ela faz um agachamento parcial, né, com o joelho 90 graus ou próximo a isso, aí eu acredito que sim, a percepção que ela tem ali durante o treino seja uma percepção de mais participação do quadríceps. E foi o que o estudo mostrou, né? O estudo ali com a imagem, né? Avaliaram a hipertrofia com a imagem do músculo e eles viram que não houve diferença, né, no desenvolvimento do quadríceps, no agacho profundo e no agacho parcial. Então, pela pergunta dela, eu não tenho tanta percepção, né, de ativação do glúteo, eu não sinto tanto o glúteo durante o movimento, né? Talvez ela não tenha dado a profundidade. Agora, o motivo pelo qual ela não atinge a profundidade, aí a gente precisa voltar no nosso segundo pilar, né, Dri? Que são os limitadores de resultado, né? Então, se o tornozelo, por exemplo, não possibilita uma profundidade maior no agacho, muito provavelmente ela vai continuar sentindo ali um trabalho maior para o quadríceps. Interessante. Então, é explorar mais ali, né, o trabalho de mobilidade
ver qual que é o limitante dessa garota e explorar a mobilidade para tal articulação, né? Legal, mesmo porque aqui, ó, surgiu outra pergunta sobre a retroversão pélvica, né? Se ela limita o trabalho do glúteo. Isso, Perfeito, também. perfeito. A retroversão pélvica é algo que acho que todos nós, né, treinadores que a gente está estudando, né, e construindo juntos aqui o conhecimento, a gente busca que o nosso aluno não realize, né, a retroversão. E há estudos já sugerindo que o glúteo ele desliga no momento da retroversão. Então eu vou ter um trabalho, uma sobrecarga maior na região lombar, né? Então muitas pessoas, mulheres, sentem lombalgia e esforço induzida, né? Talvez por no final do movimento ali, né? Da descida do movimento, ela joga um pouquinho aquele quadril para dentro e esse momento o glúteo ele perde a ativação, né? E aí aquela força que o glúteo deveria contribuir com o movimento dissipa para os músculos que estão próximos, né? Dentre eles a região lombar. Então, o problema da retroversão no agacho, né? E a pergunta ela é excelente. Ela está não apenas no fato do glúteo perder a ativação, né? O glúteo desliga literalmente, mas também nos riscos para os músculos que agem ali naquele complexo, né? Principalmente o quadrado lombar. Legal, Cris. Legal. E aqui, para fechar as questões, né? O desequilíbrio no agachamento no plano frontal, né? Que você mostrou ali para gente, com a barra, com o dumbbell. Esse desequilíbrio, Dri, na prática, né, quando a gente vai realizar um front squat, por exemplo, até o agachamento com a barra nas costas, exige um encaixe também dos membros superiores, né? Não é simplesmente levantar e abaixar um peso, né? Eu preciso estar com os superiores encaixados, né? Com a linha de cintura, que vai ser o nosso próximo pilar daqui a pouquinho no curso, mas também com o encaixe dos membros superiores para você conseguir posicionar a barra de uma forma em que não prejudique nenhuma das fases do movimento. E aí, uma dica que eu sempre dou, né, para as pessoas que têm essa dificuldade é na aplicação, né, do agachamento frontal com o halter. Porque o halter, por mais que a garota ela não tenha o encaixe ainda dos superiores, né? O halter facilita com que ela se concentre mais nos músculos do membro inferior, né? Então, por exemplo, se ela não tem muita profundidade ali no agachamento, o fato dela posicionar o dumbbell vai facilitar com que ela consiga realizar um movimento de forma mais concentrada, né? Então, óbvio que não vai resolver totalmente o desequilíbrio, né? Mas, sem dúvida alguma, pelo dumbbell oferecer, né, ajustes da técnica que são menos sensíveis do que os ajustes da técnica com barra, talvez essa garota tenha mais facilidade no equilíbrio, né, em começar com o dumbbell e aí realizando, por exemplo, o front squat só com a barra inicialmente e ir progredindo, né? Eu vou mudar um pouquinho as perguntas e as respostas, né? Para suas alunas, por exemplo, que não são atletas, né? E aí eu entendo que para garotas que não são atletas, a gente tem uma dificuldade maior em fazer ajuste, né? Da técnica, dos músculos que talvez não estão participando totalmente do movimento, mas são importantes. Na tua prática, Dri, você acha mais fácil, né? O dumbbell ou a barra? Eu tô com uma aluna agora, Cris, que eu tô usando dumbbell com ela.
Ela consegue fazer o movimento bonitinho com o dumbbell. Com a barra, eu vou entrar com ela, mas eu ainda vou esperar mais um pouquinho, porque ela ainda tem um pouquinho de dificuldade no agacho. A hora que eu ver que ela tá ali segurando com encaixe, eu vou tentar inserir a barra, vou tentar trocar ali para ver, mas ela tá evoluindo no double. Ela não conseguia fazer com a barra, ela não conseguia ter o encaixe dos superiores. Foi aí que eu passei a mobilidade e estou usando o double, até ela melhorar essa mobilidade dos superiores dela. Legal. E isso que a Adri está compartilhando conosco, pessoal, é uma rotina, né, para as pessoas que não têm objetivo competitivo, né? Porque a gente briga bastante com técnica. Mas às vezes as mulheres que até têm objetivo estético, mas não são voltadas ao alto rendimento, elas não se preocupam tanto com a técnica, né? E talvez mais com a sobrecarga. Então, eu acredito que realmente que a Adri esteja falando, né, na prática aconteça, né, uma facilidade maior em realizar com o dumbbell do que propriamente com a barra, desde que ambos estejam encaixados na técnica, né? E então pode ser Sim. uma excelente opção, né, para mulheres que têm dificuldade, né, em equilíbrio, começar com o dumbbell. Sim, Cris, e as minhas meninas, todas elas têm algum problema articular. Eu tenho uma que tem. Essa que eu tô trabalhando com o double aqui na frente, ela tem o ombro, né? Tem problema articular no ombro, então eu acho importantíssimo trabalhar com tudo encaixado, porque eu posso piorar, né? Ou eu posso melhorar ali, né? Os movimentos dela, que ela me relatou essa semana que ela não sente mais dor nas articulações, conseguimos fortalecer, mas sempre trabalhando na técnica e usando, né? E abusando desses exercícios mais fáceis até progredir, com essa mobilidade que ela não tinha, né? Legal. E até mesmo os educativos, né, Dri? Porque os educativos já vão trazendo glúteo para o movimento, né? Então, quando a gente explora os educativos, pessoal, é, às vezes as pessoas pensam, ah, mas o educativo está sem peso, né? Mas não adianta eu colocar o peso se a técnica não estiver apurada. Se tem uma retro de quadril, se tem um valgo de joelho, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Então, o agachamento realmente ele é muito complexo, né, de ser realizado. Eu gosto muito de praticamente fazer uma oficina, assim, sabe, do agachamento, quando eu vou prescrever para pessoas que não têm afinidade ou técnica, né, apurada para o agachamento, e é muito frequente isso. Então, as estratégias, né, que a Adri compartilhou, né, de usar o dumbbell, ou propriamente que eu disse agora, de usar os educativos, eu acredito que vão fazer muita diferença no trabalho de vocês, né? E na progressão de carga dessas meninas. E uma última opção, por exemplo, para o front squat é no guiado, né? Um agachamento guiado ali com a barra, porque a trajetória ela é única. Não é para todas as meninas que eu gosto de usar o guiado, mesmo porque o guiado limita apenas aquela angulação, né? E no começo ali da técnica, eu preciso entender o ajuste que é individual. Então, às vezes, o tamanho do tronco da Adri é diferente do tamanho do tronco da Grace, e os ajustes biomecânicos, né, para segurar o dumbbell ou propriamente a barra vão mudar individualmente, né? O importante é a gente conhecer que para o glúteo, né, comparado aos agachamentos, parece que para a mulher o front squat pode ser uma melhor opção, né, de ativação do glúteo, até pela característica mecânica da sobrecarga na frente, mas aí esbarra no que a Adri acabou de falar para a gente, né? As alunas dela que não são da área, ou melhor, que não são atletas, né, e também não são da área, elas vão ter dificuldade no encaixe da técnica. Então, o dumbbell é uma forma de você já passar o educativo do exercício e também garantir uma sobrecarga. Mais alguma coisa, Adri? Mais alguma pergunta para a gente ir para a passada? Excelente, Cris. Já tirou todas as nossas dúvidas aqui. Pode ir. Fechado. Então vamos lá, vamos despedir da Dri. Daqui a pouco ela volta aqui conosco. Valeu, Dri.
Vamos então agora, pessoal, a comparação, né, da passada com o agachamento. Então, eu já vou ser prático, né? E mostrar para vocês um vídeo aqui de ajuste de técnica da Nábia, minha atleta wellness. Existem muitos ajustes ainda que a gente está batalhando, mas eu fiz questão de colocar o vídeo real para que vocês consigam identificar para mim aonde nós podemos melhorar, né, na qualidade da passada dela e alguns ajustes mecânicos que eu vou fazendo ali na prática e que fazem diferença na técnica do movimento, tá? Então vamos dar uma olhada. Perfeita. Aí. Aí, trabalha com essa dorsal encaixada. Desse jeito que você tá com a dorsal encaixada, se você inclinar o tronco para frente, teu glúteo vai entrar mais. Aí, com a dorsal encaixada, perfeito. E ó, ganhamos mais profundidade também nessa passada. O trabalho tá mais eficiente pro teu glúteo. Isso, mantenha o peito engessado, tronco engessado, dorsal encaixada. Você vai até ver sua linha de cintura. E o tronco para frente, mais engessado. Isso, inclina mais o tronco. Na hora que você cair, agora, inclina ele. Aí, desse jeito. Bora. Nossa, é outra passada. Monstra. Então, pessoal, a gente consegue observar ali que não é tão simples, né, realizar os movimentos da passada para que eu consiga direcionar o vetor força para aquele grupamento que eu necessito, né? No começo aqui, a gente já consegue analisar na Nábia e que a gente está trabalhando forte para isso, que é a mobilidade do tornozelo, né? Então aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá bem sutil, mas o tornozelo dela entra um pouquinho, né? Do esquerdo não tanto. E não sei se vocês repararam na posição do tronco. Eu peço para ela encaixar a dorsal, né? Para ela trabalhar com um tronco engessado. E não sei se vocês perceberam também, no meio do movimento, eu peço para ela inclinar o tronco para frente para jogar o glúteo mais participativo no movimento, ó. Então aqui ela está engessada com a dorsal encaixada, perfeito. E agora eu preciso que ela coloque esse tronco engessado para frente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Então, essa posição aqui, ó, é uma posição muito favorável à ativação do glúteo. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque esse trabalho aqui avaliou exatamente a posição do tronco, né? Ou melhor, o ângulo de flexão do quadril, né? Ali na prática, eu pedi para ela engessar o tronco e colocar o tronco à frente para realizar uma flexão do quadril. Então, o que o estudo mostrou? O estudo mostrou que com o aumento da flexão do ângulo, né, do quadril, eles perceberam maior ativação do glúteo máximo. Então, vocês podem me perguntar, o que é uma passada certa? É com o tronco alinhado ou com o tronco à frente? Depende do teu objetivo. Eu gosto de trabalhar com as meninas com esse ângulo de flexão do quadril, para eu gerar um pré-estiramento no glúteo e colocar o glúteo mais participativo no movimento, tá? Esse estudo, então, sugere que essa mudança do ângulo de flexão do quadril pode auxiliar na otimização, né, do trabalho do glúteo durante as passadas, tá? Aqui um outro vídeo da atleta Cris Martins, minha atleta da categoria Women's Physique. A gente consegue ver até um valgo dinâmico aqui, né? Olha lá, ela fez um valgo dinâmico,
Mas essa situação aqui, pessoal, da esquerda aí do monitor de vocês, é uma situação pós-treino, né, em que eu estou utilizando as passadas pós-treino de inferiores. Então, vocês raciocinem comigo, né? Um treino de uma categoria pesada, né, que é o Women's Physique, e pós-treino, né, um treino de inferiores pesado, realizar passadas com a técnica impecável é extremamente complicado. Mas no alto rendimento, né, a gente se depara com algumas situações que é necessário por mudança de estímulo. Então a gente acaba, entre aspas, corrigindo um movimento que a gente sabe que é possível de técnicas que não são tão adequadas para a sua execução, né? De equívocos técnicos. Na direita do monitor de vocês, vocês já estão vendo a mesma atleta, é a Cris Martins, realizando as passadas no descanso. Então a gente já consegue ver a diferença da qualidade do movimento. Veja, sem valgo dinâmico, sem pressa nas passadas, com a linha de cintura ativada, podem ver. Em nenhum desses movimentos ela induz um valgo dinâmico, né? No da direita. Já no da esquerda, como eu utilizei a estratégia no pós-treino, é totalmente aceitável que possa ocorrer comprometimento da técnica, tá? Então isso a gente tem que tomar atenção. Eu não sei se você vai utilizar as passadas, né? Pós-treino, aí depende da estratégia de cada treinador, e a gente conversa melhor sobre essas estratégias no módulo 3, tá? Que são técnicas avançadas para o treinamento feminino. Mas acho que aqui o vídeo ficou bem claro, né, pessoal? Então, o comprometimento da técnica no lado esquerdo e no lado direito não foi que eu corrigi ela, não. Ela já sabe a técnica. Mas, como no lado esquerdo, ali no vídeo do lado esquerdo, são passadas pós-treino, então é compreensível que alguns equívocos técnicos possam ocorrer, tá? Durante as passadas. Bom, com relação à ativação muscular, né, comparando o agachamento com as passadas, o estudo então mostrou que o agachamento com passada à frente, né, mostrou-se mais efetivo para a ativação tanto do bíceps femoral quanto para o glúteo máximo. Então, as passadas, né, a gente utiliza na prática para a cadeia posterior. Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns exercícios como o búlgaro, e também é muito frequente, né, as mulheres reportarem desconforto em vários músculos e não propriamente na musculatura alvo. Já já nós vamos discutir sobre a importância da técnica na execução desses tipos de exercício. Mas aqui é importante que a parte superior do corpo ela esteja totalmente encaixada para que o vetor força seja direcionado realmente, pessoal, para a cadeia posterior. Então, equívocos e comprometimento de técnica, né? E eu mostrei aqui para vocês exemplos reais do nosso cotidiano, vão interferir no padrão de ativação muscular, tá? Vamos agora para o stiff, um outro exercício, né, muito querido pelas mulheres, um exercício para a cadeia posterior. Então, vamos já para a prática do stiff. Aqui a Grace está executando, vamos acompanhar a execução dela. Isso, escápula encaixadinha. As escápulas encaixadas, eu não posso deixar o ombro cair. Sem perder. Olha lá, sem perder o encaixe da escápula. Linha de cintura dela totalmente ativa. Para que essa ativação da linha de cintura? Tem escápula encaixada. Para acelerar o processo de ativação do glúteo máximo. Já já eu vou mostrar um estudo para vocês sobre isso, quando a gente entrar no último pilar do curso. Então, essa é a aplicação prática do stiff. E aí, o stiff, tradicionalmente, é um exercício para os isquiotibiais.
E recentemente, né, agora 2020, fevereiro de 2020, saiu um estudo no Journal of Strength em que os pesquisadores decidiram testar a posição do quadril e a interferência na ativação dos posteriores. No vídeo vocês estão vendo a Adri executando. Eu particularmente acho que a técnica dela é impecável para o stiff. Daqui a pouquinho tem um outro vídeo dela em fase de preparação, que a gente vai praticamente conseguir estudar anatomia ali nela. E percebam que ela está fazendo totalmente abduzida, né? Com os inferiores 2 vezes maior que a largura dos ombros. É uma prática bem corriqueira, né, de muitos fisiculturistas, né, antigos. E agora, 2020, a ciência vem nos esclarecer, né, explicar os fenômenos que a gente já observa na prática. Então, olha que interessante, né? Se eu realizo o stiff com rotação externa entre 20 a 40 graus, eu vou dar ênfase na cabeça longa do bíceps femoral. Ou seja, a cabeça longa do bíceps femoral é mais ativa durante o movimento de stiff com o quadril em rotação externa de 20 a 40 graus. Já se o meu objetivo for semimembranoso, a rotação interna, ou seja, os pés apontados para dentro, durante o movimento de stiff, gera maior ativação de semimembranoso. E a posição abduzida, como nós acompanhamos a execução da Dri agora há pouco, ativa de forma mais global esses posteriores de coxa, né? Especificamente bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso. Então, qual é o melhor? Não tem o melhor. Tem aquele que você, treinador ou você, treinadora, quer escolher de acordo com a necessidade da garota que você está prescrevendo. Então, nessa fase especificamente do treino da Dri, nós estávamos utilizando o movimento mais abduzido para pegar mais a totalidade, né? Para ativar mais os isquiotibiais de uma forma mais global. E aí, pessoal, para ficar mais prático aqui, né? Uma visão mais anatômica, né? Do processo, a gente tem aqui, né? O bíceps femoral, cabeça longa, que ele é mais participativo no stiff em rotação externa, né? 20 a 40. Aqui em azul, o semitendinoso, que junto com o semimembranoso e a cabeça longa do bíceps, com o stiff abduzido. Deixa eu ainda ser mais prático com vocês. Então, vamos observar aqui o movimento da Dri, né, do stiff. Vocês vão perceber que eu vou passando algumas orientações aqui, que era... Nós estávamos fazendo uma oficina, e aí, com mais atletas participando, eu vou passando algumas orientações e alguma atenção especial. Vou reproduzir aqui o vídeo com o áudio, né, para a gente entender de uma forma mais didática, né? Então, eu estou me referindo ao stiff para bíceps femoral, que aqui está em amarelo, né? Semimembranoso e semitendinoso. Vamos acompanhar, então, a execução da Dri. Então, aqui está dando para ver, né, pessoal, a totalidade dos isquios. Olha os isquios dela todos marcados, né? Mostrando
ativação geral da região posterior da coxa. Então ela está abduzida. Da posição do antepé. Olha lá, em alguns momentos a Adri ela tira, talvez até em vários, ó. A partir da frente do pé, ó. E tá vendo como ela tá entrando com a faca do pé? Ela está direcionando o movimento, pessoal, mais para a região do calcanhar. Então, por isso que em alguns momentos a gente observa o antepé dela levantando um pouquinho, mas perceba que ela não perde o contato. Veja o movimento. Vai, bora. Mais uma vai sair, vamos tentar. Brigando. Vai. Mais uma, tenta. Boa. Brigou forte aqui, né, pessoal? Então a gente consegue visualizar, né, que no movimento mais abduzido, né, nós temos aqui praticamente toda a região, né, dos isquiotibiais ativas durante o movimento. Mas se o seu objetivo são regiões específicas, isso depende de cada pessoa. Aqui eu estou falando de alto rendimento, onde a simetria e a proporção da musculatura dela está sendo avaliada no palco, né? Então, por isso que eu digo, não há o certo, não há o errado. Vai a estratégia que cada treinador pensa de acordo com as variações mecânicas possíveis durante o exercício, tá? Então, o stiff tradicionalmente para cadeia posterior. E aí a gente começa já a pensar, né, na técnica de execução. Então, propor desafios, né, como, por exemplo, um stiff unilateral, pode ser uma estratégia muito interessante para você fazer com que a tua atleta entenda aquele direcionamento de força exclusivamente para o grupo muscular que é o seu objetivo. Vamos acompanhar aqui da Adri, ó, um stiff unipodal. Então, pode ser uma variação extremamente interessante, tá? Para o stiff. Aqui ela poderia estar com o halter na outra mão, tá? Também não teria nenhum problema. Aqui o importante é que ela consiga manter o tronco engessado e percebam a linha reta entre o tronco e o inferior que está sendo projetado para trás. Então, na verdade, quem está realizando o movimento é a cadeia posterior com auxílio do glúteo para fazer a alavanca e devolvê-la próxima à posição anatômica, tá? Só que não é um exercício muito simples de ser realizado, né? Eu tomei a liberdade aqui de trazer a evolução da Adri, a evolução técnica da Adri, né? Todo mundo pergunta sobre a evolução física, mas aqui, para o curso de musculação feminina, eu acredito que a evolução técnica seja mais importante do que propriamente a evolução física, porque a evolução física virá com a evolução da técnica. Então, no lado direito, pessoal, foi, acho que um dos primeiros vídeos que ela me mandou. Nós estávamos começando a consultoria, né? Nós estamos aí há 1 ano juntos, e era um dos primeiros vídeos, né, que ela me mandava para correção da técnica. Então, vamos acompanhar aqui como era o stiff dela. Percebam a posição do tronco, dos inferiores. Então, para o fisiculturismo feminino, eu preciso que ela trabalhe de forma simétrica, né? E não que ela trabalhe levantando e devolvendo peso, levantando e abaixando peso. Então, olha a diferença da qualidade do movimento. E o mais legal é que a evolução do físico dela acompanhou a evolução técnica, né? Então, olha como o stiff unipodal aqui com o ajuste, com as correções, né? E o principal, a dedicação da Adri, né? Porque não iria adiantar eu realizar as correções se ela não se dedicasse na técnica. E para isso a gente teve que tirar todos os pesos, toda a sobrecarga. Mas conseguem visualizar, pessoal, que é um outro movimento? Então, aqui, se bobear, ela está chamando até o grande dorsal subindo a sobrecarga, né?
Eu preciso que esses superiores e que esse tronco esteja engessado para que eu tenha a alavanca sendo direcionada pelos posteriores e pelo glúteo. Então, com equívoco de técnica, a gente perde a ativação. Então, não vale a pena, por exemplo, né, utilizar sobrecargas para exercícios unipodais, por exemplo, se a sua garota que está executando não apresenta ali neste momento uma boa técnica, certo? Então, a Dri teve uma evolução gritante, né, dos posteriores, talvez foi o grupamento muscular que nós desenvolvemos de forma mais acentuada desde o começo, né? O primeiro grupo assim que eu considero que ficou relativamente pronto, né, para ela competir. E foi legal porque o desenvolvimento dos isquios, né, e do glúteo da Dri acompanhou a evolução técnica. Conforme ela evoluiu tecnicamente, o glúteo subiu, os posteriores apareceram, né? Vocês viram ali no vídeo anterior como que os isquios dela desenvolveram bastante ao longo do nosso trabalho, e eu não tenho dúvidas que a evolução técnica ela foi fundamental para esse processo, fundamental, certo? Então nós vimos o stiff, né? Variações para o stiff unipodal pode ser uma excelente estratégia, e continuando ainda sobre os unilaterais, né? Vamos para o búlgaro. E daqui a pouquinho eu mostro o estudo que compara esses exercícios, tá? Vamos ao búlgaro. Então aqui está uma imagem da posição inicial, né? Do búlgaro. E a posição final. Vamos à prática do búlgaro com a Dri. Vou passando algumas orientações para ela. Vou deixar o áudio para ficar mais didático, tá? Um minutinho. Agora foi. Vamos lá. Então, búlgaro. Olha a minha mão para garantir que ela não está fazendo anteriorização da tíbia ou jogando esse movimento muito para frente. Aqui o vetor força precisa estar no calcanhar. Se ela coloca o antepé ou a ponta do pé, ou se ela joga a tíbia dela mais para frente, pessoal, obviamente ela vai ter uma percepção de maior trabalho de quadríceps. Então perceba, olha a especificidade do exercício, como ele trabalha numa angulação muito favorável à participação do glúteo. Então outro ponto importante, ó, a tíbia ela não pode andar muito para frente, e para isso a garota que está executando tem que direcionar o centro de apoio para o exercício no calcanhar. Se ela joga para o antepé ou para a parte da frente, a tíbia muito provavelmente vai andar e ela vai ter uma percepção maior do quadríceps, tá? Para esse movimento. Uma outra opção aqui do stiff, pessoal, do stiff não, do búlgaro, né? Guiado, aqui com a Cris, e aí vocês já vão ver um outro padrão de movimento. Olha a tíbia da Cris como anda mais. Ou seja, esse movimento aqui é um movimento que coloca o quadríceps mais participativo também no movimento. Um equívoco que sempre acontece, ou que pode acontecer, né, em exercícios que são unilaterais, é o desalinhamento do quadril. E sem se preocupar com a amplitude, desce. Observem aqui, pessoal, no vídeo do lado direito. Percebam aqui ó, o quadril dela, como ele desalinha durante o movimento. E aí, ao longo da execução, o que eu peço para a Cris?
reduzir a amplitude. Porque se ela der muita amplitude, eu vou ter um desalinhamento do quadril, olha ali. E a partir do momento em que eu restringo a amplitude dela, eu trabalho com o quadril alinhado. Então, lembrando, né, a construção de um físico simétrico, harmônico, os pequenos detalhes, pessoal, fazem total diferença, tá? Então, o búlgaro, ele é um outro exercício, né, utilizado para membros inferiores, mas que algumas pessoas reportam o trabalho do quadríceps, outras praticantes reportam o trabalho de glúteo, mas é fato que é um exercício bem eficiente para membros inferiores. Nós vamos fazer o comparativo dele daqui a pouquinho em relação ao agachamento, né? Mas é um exercício que, em épocas de pandemia, né, é totalmente possível de ser trabalhado em casa ou até mesmo numa atividade personalizada, né, um trabalho feito em casa, um home-based, né? Então vamos acompanhar aqui a Gre. Vou diminuir o áudio, aqui o som. Olha a execução da Gre, treinando em casa, né? Nós passamos os primeiros meses ali de consultoria realizando o trabalho feito em casa, né? Que as academias estavam fechadas. Então percebam o alinhamento do tronco dela em relação ao inferior. Então é uma engrenagem única e ela está direcionando tudo para o calcanhar. Então o centro de pressão dela ali está no calcanhar e o glúteo é, na realidade, do membro que está do outro lado, né? Ele que é o cara que está mais participativo aí no movimento. Ela até termina ali o exercício com a mão no glúteo, né? Agora a gente vai conseguir ter uma noção real, olha isso. Olha o grau de estiramento aqui do glúteo e percebam o alinhamento que ela faz no tronco com a perna que está em suspensão. Então não é um exercício muito simples de ser realizado, por isso que eu estou passando esses detalhes que são técnicos da prática, né? Para que eu aplique o exercício e que esse exercício ele seja um exercício para musculatura-alvo e não para músculos que vão auxiliar no movimento. Então aqui o vídeo a Gre praticamente já dedurou, né? Que é um exercício que eu particularmente utilizo para o glúteo. Olha a mão dela onde foi ao término da série. E vamos fazer o comparativo agora. Vamos sair da prática e vamos para a ciência. Ver o que a ciência tem a nos dizer frente à ativação do glúteo e dos posteriores em alguns exercícios para membros inferiores, certo? Então aqui os pesquisadores avaliaram 18 mulheres com experiência em musculação entre 1 a 5 anos. Todas tinham participação anterior ao estudo em esporte competitivo. Então, eu posso considerar que eram meninas experientes e com bagagem atlética, tá? O que eles colocaram no estudo, pessoal, que eu considero como um ponto forte? Eles utilizaram carga para 8 repetições máximas. Então, é um estudo com ativação eletromiográfica, tá? Eles não avaliaram hipertrofia. Mas um ponto forte é que eles colocaram carga para as meninas. E eram meninas experientes em treinamento de força. Vamos aos resultados, então? Eles compararam stiff com o agachamento com o búlgaro. Então, vamos lá. Primeiro, para o agachamento, eles mostraram ali uma ativação de 24,4 para os posteriores e de 40,3 para o glúteo. Então, vamos focar aqui no glúteo. 40,3 de ativação. Das contrações combinadas, né? Tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Para o glúteo máximo, né? Apenas a ativação do glúteo máximo, uma média ali de 51,3 na fase concêntrica. Para o stiff, eles viram uma ativação de 29,9 dos posteriores e 40,5 para o glúteo. E somente o glúteo na
ação concêntrica 51,1. Então, para o glúteo, 40,5 para o stiff, né? E 40,3 para o agachamento. Já o agachamento búlgaro, né? O exercício búlgaro, ele se mostrou com uma média maior de ativação somente do glúteo, de 76,1, e também das ações combinadas, né? Tanto concêntrica quanto excêntrica, ativação dos posteriores e 65,6 de ativação de glúteo. Então, esse estudo nos traz uma visão prática interessante que o búlgaro parece ser um exercício mais interessante para ativação do glúteo, mas a gente sabe que a técnica de execução ela é um fator importante a ser levado em consideração, ok? O agachamento sumô, né? Se há diferença entre a técnica do levantamento, né? Então, muitas pessoas realizam o sumô para ativação maior de glúteo, né? Então, qual é a visão da ciência em relação ao movimento? Vamos primeiro à aplicação prática. Aí, o pescoço sempre alinhado, inclusive na saída. Tá muito bom. Aí. Olha as orientações que eu estou passando para a Grê, pessoal. Cima, abre o peito agora, abre o peito. Não deixa a barra assim. Peito aberto. Assim. Perfeita. E percebam também, pessoal, a posição dos inferiores, a posição do pé. E essa posição também ela é individual, porque cada garota tem um tamanho de quadril, tem um acetábulo mais posicionado anteriormente ou lateralmente. Deixa o peito cair. Bora. Vamos ver a visão da ciência. Esse trabalho do Medicine in Science comparou, então, o terra, né, com o terra sumô. E, curiosamente, o estudo mostra que a única diferença em ativação encontrada, pelo menos por esse estudo, é maior participação de vasto. Para o glúteo, não houve diferença, né, para o convencional e o sumô, embora aqui, né, o número absoluto aqui, né, 37 seja maior que 35, mas estatisticamente eles não viram diferença, sendo, portanto, a diferença encontrada para vasto lateral e vasto medial, ok? Então eu vou chamar a Adri para saber se temos alguma pergunta, né, da primeira turma que possa contribuir aqui com as nossas discussões. Então vou chamar a Adri novamente para a nossa conversa. E aí, Dri? Oi, Cris, eu estava vendo agora, Cris, você mostrando o meu stiff unilateral, né? As primeiras vezes, por isso que eu respondi para você lá em cima também, né? A minha evolução foi bem maior quando eu diminuí a carga, né? Porque a execução do movimento, né? Que eu não sabia fazer, porque não tem vídeo anterior do meu agachamento, mostra, né? Que eu aprendi a técnica e foi aí que eu evoluí com menos carga, mas fazendo o movimento correto, né? Sensacional, amei me ver aí, viu? Coloquei você aqui, né? Olha lá, ó. Agora só Não, para eu amei, ilustrar. amei. Eu vejo a evolução que eu tive, né? Isso não tem preço. Odri, Gostei super. e conta aí pra gente.
não dava para trabalhar nessa época com as cargas que você habitualmente trabalhava, né? Não, não dava. Reduzi tudo para fazer correto. Teve exercícios que eu fiz sem carga, né? Teve exercícios que eu fiquei um tempo sem fazer até eu adquirir mobilidade o suficiente para fazer aquele exercício. E aí que você usava bastante estratégia comigo, né? De colocar outros exercícios para o glúteo, até eu desenvolver uma mobilidade para eu conseguir executar o agachamento, né? Começamos ali praticamente sem carga, né? Reduzir tudo, adquirindo mobilidade técnica, né? Mesmo porque eu era totalmente assimétrica, né, Cris? E indo do alto rendimento que a gente trabalha muito a simetria, né, que é o que você mais trabalha comigo desde o começo, na estética, né, que já vai para a parte das minhas alunas, é importantíssimo também a simetria, né? Mesmo porque você mesmo disse que ali, ó, a dorsal, a grande dorsal ali, ó, tá fazendo super força. Se a gente usa um movimento assimétrico desse, torto, com uma aluna que já tem algum problema articular, igual no meu caso, as minhas alunas, eu tenho algumas clientes, na maioria, que tem problemas articulares no ombro, várias ites, né? E se eu não trabalhar com o movimento correto, no outro dia, na outra semana, ela tá morrendo de dor, né? Ela não vai nem treinar. Eu perco uma cliente, né? E minhas alunas já estão comigo já faz bastante tempo, desde quando eu comecei, né? E E é é legal. focando nisso, né? O que eu tô aprendendo, né? Com você todos os dias aí. Então, e é legal você trazer também a visão da estética, mas não do alto rendimento, né? Porque é bem por aí. Às vezes a gente quer utilizar uma técnica, mas vai expor, né, a integridade física da garota que está executando, né? Então, se já chega um cliente que tem desvio postural, que tem assimetria de quadril, aí que a gente precisa ainda mais focar na técnica, né? Tirar um pouquinho a carga e brigar na técnica, fazer oficina, mostrar, usar feedback tátil, né? Mostrando, olha, ativa essa região, abre esse peito, né? Joga essa escápula para trás, encaixa esses superiores, né? Então é muito legal você falando das suas alunas, né, que tem objetivo estético e não competitivo, porque às vezes as pessoas acham que a técnica apurada ela só está no alto rendimento, né? E fora do alto rendimento, talvez seja ainda mais importante, porque é a integridade física da tua aluna, né? Isso. E esse aqui, ó. Aí eu já tava legal, porque se você não tivesse o vídeo de antes, aí a galera ia ver como é que era, né? Mas compartilha com a gente um pouquinho o que, que você sentia ali, né? Quando você fazia o búlgaro sem técnica. Que grupamento muscular que você sentia? Qual que era a tua percepção, assim? Tipo, estou trabalhando o quê com o búlgaro? Quadríceps. Só sentia quadríceps. Quadríceps. Interessante. E das estratégias que a gente veio trabalhando ao longo da tua preparação, qual dica, assim, você acha que pode ser, que foi para você, né, a mais fundamental, assim, para diminuir a participação do quadríceps? Porque o quadríceps, ele vai entrar, né? Eu tô tendo aqui um movimento do joelho, mas o que que você acha? Teve alguma coisa, alguma dica que foi assim mais fundamental para que você encaixasse a técnica e passasse a trazer o glúteo para o movimento, Dri? Olha, Cris, na verdade, a gente trabalhou aos poucos, né? Primeiro foi a correção da anteriorização da tíbia, né? Que foi o primeiro ponto que você mexeu comigo. Aí eu comecei, né, a sentir um pouco mais o glúteo. E aí, aos poucos, né, quando eu peguei esse movimento, aí você foi já jogando outros movimentos, né, que nem você jogou depois, o tronco à frente, né? Perfeito, mas vamos por partes.
Então, a primeira coisa que a Adri falou, pessoal, e que eu acredito que possa ser determinante assim para a prática de vocês é a anteriorização da tíbia. Né? Então, aqui a gente pode ver, ó, a tíbia da Adri, ela mexe pouquinho. Então, esse movimento, ele tá para baixo e para trás, né? Então, a Adri deu uma dica valiosa, né, para a gente, que é evitar a anteriorização da tíbia. Outra coisa, Adri, em relação ao pé que está na frente, o que você poderia assim dizer de mais prático, né? Do pé que está ali em contato com o chão, para que você traga o glúteo mais participativo para o búlgaro. Eu uso bastante a minha força, Cris, no calcanhar, né? Na parte de trás do pé. Por isso que é importantíssimo ter uma boa mobilidade para fazer esses exercícios, né? Legal. Então vejam, pessoal, segundo ponto importante, né? Do diálogo, né? Das perguntas e das respostas, que é a nova proposta do curso Musculação Feminina. Eu perguntei para a Adri o que na prática, né, deixando a ciência um pouquinho de lado, o que na execução, ali no ato de realizar, o que para ela foi mais fundamental para que ela conseguisse colocar o búlgaro, né, como um exercício para a cadeia posterior, glúteo, assim como o estudo mostrou. O que ela disse? Primeiro fator ali, anteriorização da tíbia, que durante o vídeo aí eu já estou segurando, ó, né? Tô dando um feedback tátil nela. E o segundo fator prático que ela falou, né? E isso não tem nos artigos, né? Nós estamos fazendo essa ponte entre a ciência e a prática, é colocar o apoio durante o movimento mais para a região do calcanhar. Isso não quer dizer que ela está fazendo o movimento com o calcanhar sem o antepé. Isso quer dizer que o pé dela está inteiro ao chão, mas ela distribui o peso do corpo dela mais para a região do calcanhar. Então, essas duas posso colocar como dicas, né, Dri? São dicas valiosas que nos artigos, pessoal, não são tão citadas, mas na prática a gente sabe que faz total diferença para que a gente possa encaixar, né, Dri, uma técnica adequada para o movimento. Tem mais alguma pergunta, Dri, sobre isso? Não, Cris. Vamos tocar, então? Vamos embora. Perfeito. Então, vamos despedir da Adri. Daqui a pouquinho a Adri volta conosco. Até já. E agora, pessoal, chegou o momento de conversarmos sobre ferramentas e estratégias para otimização das sessões de treino e redução do risco de lesões.